Reabra a presente reunião e já ouço pela ordem o vereador Alexandre Matias e, na sequência, também o vereador Jean Volpato. Presidente, pela ordem, eu apresento o requerimento 1264 de 2026, de autoria, de inclusão na ordem do dia da presente reunião, do projeto de lei 9.498 e dos projetos de lei complementares número 2.541, 2.542 e 2.545. Ouço pela ordem o vereador Jean Volpato. Senhor presidente, pela ordem, a Câmara de Vereadores de Blumenau e a Prefeitura Municipal de Blumenau acaba de ser notificada pelo Ministério Público, que acolheu a denúncia apresentada pela advogada Rosane Martins e instaurou notícia de fato para apurarem possíveis irregularidades e inconstitucionalidades do projeto de lei complementar 2541/2026, determinando que o Executivo e a Câmara prestem esclarecimentos sobre a ausência de consulta ao Conselho Municipal de Política de Cultura, a falta de diálogo com a classe cultural e o regime de urgência da matéria. Deram 15 dias para a Câmara de Vereadores, 15 dias para a Prefeitura. Por isso, senhor presidente, pela prudência que o cargo exige, pela prudência que todos nós aqui, enquanto edis vereadores, eu solicito, diante da instauração do processo do Ministério Público, para apurar possíveis irregularidades e inconstitucionalidades do projeto, que se retire de pauta até que haja a manifestação oficial de órgãos aqui, tanto desta Casa, da Procuradoria, como também da Prefeitura de Blumenau. Recebo, acato o seu encaminhamento e encaminharei à Procuradoria desta Casa. Recebo, desculpa. Pela ordem, presidente. Ouço pela ordem a vereadora Cristiana. Convoco os senhores vereadores, membros da Comissão Legislativa Temporária Especial para discussão e proposição de medidas relacionadas à segurança nas escolas e centros de educação infantil, ICIs, do município, para a reunião da comissão amanhã, dia 19 de junho, às 13h30, no plenário dessa Casa. São membros dessa comissão: Cristiane Loureiro, Silmara Miguel, professor Gilson, Rodrigo Marchetti e Alexandre Matias. Obrigada. Consulta plenária para a inclusão da ordem do dia do requerimento 1264. Os favoráveis pensam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento incluído da ordem do dia. Em votação, requerimento 1264. Não, caminhei para fazer um questionamento. Vereador Marchetti está votando. O senhor vota, presidente. Se eu voto o vereador Rodrigo Marchetti, por gentileza. Ok. Aprovado o requerimento e os projetos incluídos na ordem do dia. Dando sequência na tarde de hoje, em segunda discussão e votação, a emenda número 1 ao projeto de lei complementar 2.541, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar 833, de 13 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Blumenau, e a Lei Complementar 1167, de 19 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Apoio à Cultura, FMAC, e institui o Prêmio Herbert Rosen.
Esta emenda é do vereador Jean Volpato. Em discussão? Em votação a emenda. Ah, desculpa. Tem que se manifestar, né? Em discussão, o vereador Flávio Linhares. Perfeito. Presidente, eu já vou justificar, aproveitar essa emenda, né, e já orientar o voto para as demais. O projeto 2541, ele nasceu na intenção, primeiro, de dar uma maior democracia na questão do próprio Conselho Municipal, colocando mais 5 entidades. Conversando também com o secretário, com a Secretaria de Cultura, esse projeto ele foi desenvolvido. Nessa primeira emenda, ela visa na questão do horário da reunião. Ela não merece prosperar porque, de acordo com o artigo 37 da nossa Constituição, pelo princípio da eficiência, né, a gente coloca dentro do horário de funcionamento do próprio espaço público, para que os servidores que fazem parte também não tenham essa prejudicialidade. Mas também, no próprio artigo, ele não veda eventuais sessões e reuniões extraordinárias, tendo com base o próprio parecer da Comissão de Cultura. Então, não merece prosperar. E o que eu acho que é o mais polêmico, né, e pode causar até uma maior discussão, até vi alguns membros que vieram protestar que daí não teremos obras, teatro para adultos e idosos, o que não é verdade. Porque a classificação indicativa de 12 anos, ela permite, né, ela permite a exibição até de nudez, só que não com conteúdo erótico, né? Ela permite uma série de situações, permite situações de violência também para quando a justificativa aqui que não teria peças teatrais para conscientização do combate à violência, permite também a questão do bullying, permite várias e diversas coisas dos quais eu até também tenho algum receio, mas até na própria conscientização do uso de entorpecentes também permite nessa seara. E vamos lá, quando a gente vê as classificações indicativas de 14+, aí a gente vê que já permite relações sexuais, permite atos libidinosos com cunho de intenção sexual mais, digamos assim, mais explícitas, né? Então, por isso, a gente trabalhou junto com a Secretaria de Cultura e também ouvindo a própria comunidade de alguns absurdos que aconteceram já na Secretaria de Cultura. Inclusive, um vereador dessa casa, na legislatura passada, trouxe denúncia, né, de uso de bebida alcoólica, distribuição de bebidas alcoólicas, e também atos que eu não vou falar aqui, porque o decoro já não permite descrever o que aconteceu. Tivemos também um membro desta casa, que durante um evento com esse conteúdo, foi hostilizado, sendo que era um evento organizado e direcionado para um determinado grupo específico, do qual o vereador em questão faz parte. Por que foi utilizado um espaço público, foi utilizado dinheiro público para uma apresentação que ensinava coisas que, pelo decoro da casa, eu também não posso explicar aqui na tribuna, usou até para fazer hostilidade com o vereador Bruno Cunha. Então, essa é uma lei que nasceu fruto dessas indignações da própria população, que nasceu fruto desses absurdos que aconteceram e causaram ali comoção popular, até mesmo um membro dessa casa, volto a dizer,
foi denunciado e outro foi hostilizado durante um evento desse. E também para democratizar, sim, os espaços públicos, porque um evento de classificação indicativa de 12 anos pode atender o idoso, uma dança folclórica vai atender também o idoso, também vai atender as pautas essenciais para a questão da conscientização, só que não precisa ser explícito. Não precisa ser explícito, e não precisa ser espaço público, e não precisa utilizar recurso público para isso. Então, por isso, eu peço aos senhores que rejeitem as emendas e votem na originalidade do projeto de lei complementar número 2541, para que isso não seja mais palco, não tenha mais palco aqui em Blumenau. E outra, se quiser fazer algo destinado ao público 18+, que seja algo explícito que uma criança não possa assistir, que faça num ambiente privado, cobre os ingressos e para o público que bem desejar. É somente isso que é o intento, a intenção desse projeto. Obrigado. Peço o voto contrário nas emendas e o voto favorável no projeto. Em discussão, o vereador Jean Volpato. Senhor presidente, primeiro que eu confesso que eu fiquei confuso, porque eu fiz uma questão de ordem aqui nessa casa, né? O senhor presidente disse que acatou a questão de ordem, a minha questão de ordem foi muito clara, a retirada do projeto para o encaminhamento para a Procuradoria. E aqui, então, nós vamos discutir o projeto. Então, ficou dúbio isso, presidente. Vereador, por gentileza, esse momento o senhor tem que discutir a emenda. Tudo bem, vou me ater, mas eu preciso dizer aqui, porque foi feito o encaminhamento e esse encaminhamento não foi cumprido. Você fez o encaminhamento, eu mas, acatei enfim. e encaminhei para a Procuradoria dessa casa para consultar. Por quê? Estamos no prazo de 15 dias ainda pela notificação. Mas a minha questão de ordem não foi essa, mas tudo bem. Senhor presidente, e sobre a fala do vereador que me antecedeu, tudo isso que ele falou aqui, nada disso está no projeto dele. Primeiro porque isso tudo já está resguardado no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, isso está resguardado na Constituição Federal, isso tudo que ele falou já está resguardado. O que já preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente já está muito claro. Agora, você restringir faixa etária é diferente de você colocar classificação, porque a classificação já é lei, a classificação já está prevista em lei. Esse projeto que está em discussão aqui nessa tarde irá entrar para a história de Blumenau como uma das maiores vergonhas da história da cultura de Blumenau. O primeiro ponto que me chamou a atenção foi a tentativa de restringir os espaços culturais e os recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, o FMAC, apenas para ações voltadas para crianças de até 12 anos, vedando iniciativas destinadas a adultos, jovens, adolescentes. E vereadora Cristiane, Vossa Excelência, um trabalho tão bonito lá na Profamília, vereador Bruno Cunha, que está à frente da Profamília, inclusive para idosos. É uma censura burra que deixará a nossa cidade muito menor. A classificação indicativa possui natureza meramente informativa e orientadora, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, não podendo ser utilizado como instrumento de censura ou exclusão de manifestações culturais de acesso às políticas públicas. A proposta viola artigo 5º da Constituição Federal, que garantem a liberdade de expressão artística, o pleno exercício dos direitos culturais e vedam qualquer forma de censura. Na prática, o projeto exclui o financiamento público de atividades voltadas a adolescentes, jovens e adultos, como aqui já afirmei, atingindo peças teatrais, espetáculos de dança, mostras de cinema, exposição, festivais de música e outras manifestações culturais legítimas. Por isso, apresentei a emenda modificativa número 2, que corrige essa inconstitucionalidade deste projeto de lei. Outro ponto gravíssimo do projeto é a determinação de que as reuniões ordinárias do Conselho ocorram respeitando o horário de expediente no município. Essa alteração dificulta a participação dos trabalhadores da cultura, artistas, produtores culturais e representantes da sociedade civil que exercem atividades profissionais durante o horário comercial. Historicamente, havia um acordo entre o governo e a sociedade civil para intercalar reuniões em horários de expediente e reuniões em período da noite, senhores vereadores.
Para corrigir isso, apresentei a emenda supressiva 6/2026 para restabelecer esse costume histórico e assim garantir que as reuniões possam ocorrer também no período noturno e vespertino, ampliando as condições de participação popular. Outro ponto que precisa corrigir neste projeto foi a tentativa de transformar a cadeira destinada à FURB como sociedade civil organizada. Em todos os conselhos, a FURB sempre participa como governamental e só querem transformar em sociedade civil como uma forma de retaliação pelo posicionamento da FURB no Conselho. Por isso, peço a aprovação da emenda modificativa 4/2026, que corrige essa retaliação arbitrária. O Sistema Nacional de Cultura, no artigo 216-A da Constituição Federal, adotam como princípio a gestão democrática e participação das políticas culturais. Essa emenda que apresentamos foram construídas com os produtores culturais e artistas da nossa cidade. Eles têm como objetivo despiorar este projeto. Essa emenda, senhoras e senhores, sem essas emendas, o projeto certamente será reconhecido como inconstitucional pelo Poder Judiciário. Não coloquem a digitais de Vossa Excelência nesse projeto. Por isso, faço um apelo aos vereadores dessa casa. Aprovem as emendas apresentadas. Elas apenas corrigem excessos, evitam inconstitucionalidades e preservam aquilo que deveria ser o objetivo de qualquer política cultural: garantir liberdade, participação e, sobretudo, diversidade. A cultura de Blumenau não pertence ao governo de plantão. A cultura pertence aos artistas, aos produtores culturais, aos grupos folclóricos, aos músicos, aos atores, aos dançarinos, aos artesãos e toda a comunidade que constrói diariamente a identidade dessa cidade. A história julgará as decisões que tomamos essa tarde e não quero estar do lado daqueles que diminuíram a cultura de Blumenau. Quero estar do lado daqueles que defenderam. Por isso, peço voto favorável às emendas e, sem elas, contra o projeto. Ok, vereador. Em discussão? Em votação, a emenda número 1. Ok, emenda número 1 rejeitada e ao arquivo. Justificativa de voto. Só se atém justificando o referente a essa emenda, por gentileza. Presidente, só para esclarecer aqui, né, a classificação indicativa de 12 anos eu vou ler ela completa. Pode conter agressão verbal, assédio, ato violento contra animal, bullying, descrição de violência, exposição de perigo, exposição de cadáver, exposição de pessoa em situação constrangedora ou degradante, lesão corporal, morte derivada de ato heróico. Eu vou até reduzir a fala para Libras poder acompanhar mais tranquilo. Morte natural ou acidental, com dor ou violência, obscenidade, presença de sangue, sofrimento da vítima, supervalorização da beleza física e do consumo e violência psicológica. É permitido mostrar linguagem chula ou de conteúdo sexual, nudez velada, simulação e produções que podem exibir o consumo de entorpecentes ilícito ou lícito, de medicamentos, discussão sobre legalização de droga ilícita, indução ao uso ou menção de droga ilícita. Bom, já é uma classificação tanto quanto aberta. Foi citado aqui também
as apresentações na nossa Pró-Família, olha, eu duvido que qualquer uma daquelas apresentações que é destinada ao público idoso seja de classificação indicativa mais de 12 anos. A vereadora Cris, o vereador Bruno, que são conhecedores ali do trabalho da Pró-Família, como os outros, também vão entender a mesma situação. Então, não é porque tem uma classificação indicativa para uso de ambiente público que vai vedar, que vai impedir que seja feito uma produção teatral, por exemplo, ou uma produção cultural, qualquer que seja, para adulto ou idoso. Somente essa questão da classificação, que, ao meu ver, como vocês também devem concordar, já é extensa por demasiado, né? Agora, só para ter um controle, para que a gente evite aqueles escândalos que vivemos no passado. Aqueles escândalos ali envolvendo até, segundo a denúncia do ex-vereador, consumo de bebida alcoólica de menores, segundo a denúncia do vereador também, insinuações que eu, pelo decoro, já não posso falar aqui em tribuna. Então, muito obrigado. Ok, justificativa de voto dessa primeira emenda sanada, só justificando também a ausência do vereador Adriano Pereira na tarde de hoje, por motivo de doença. Em segunda discussão e votação, a emenda número 2 ao projeto de lei complementar 2541, emenda de autoria do vereador Jean Volpato. Em discussão, em votação, a emenda número 2. Ok. Emenda rejeitada e ao arquivo. Em segunda discussão e votação, a emenda número 3 ao projeto de lei complementar 2541, emenda de autoria do vereador Jean Volpato. Em discussão. Em votação. Emenda rejeitada e ao arquivo. Em segunda discussão e votação, a emenda número 4 ao projeto de lei complementar 2541, emenda de autoria do vereador Jean Volpato. Em discussão. Em votação. Ok. Emenda número 4 é rejeitada e ao arquivo. Em segunda discussão e votação, a emenda número 5 ao projeto de lei complementar 2541, emenda de autoria do vereador Jean Volpato. Em discussão. Em votação, a emenda número 5.
Ok. Emenda número 5 rejeitada e ao arquivo. Em segunda discussão e votação, a emenda número 6 ao projeto de lei complementar 2541, emenda de autoria do vereador Jean Volpato. Em discussão, em votação. Emenda número 6. Ah? Vereador Bruno, seu voto. Ok. Emenda número 6 rejeitada e ao arquivo. Em segunda discussão e votação, a emenda número 7 ao projeto de lei complementar 2541, emenda de autoria do vereador Jean Volpato. Em discussão, a emenda número 7 em votação. Vereador João Vale e vereador Rodrigo Marchetti, seu voto, por gentileza. Ok. Emenda número 7 rejeitada e ao arquivo. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar 2541, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar 833, de 13 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Blumenau, e a Lei Complementar 1167, de 19 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Apoio à Cultura, FMAC, institui o Prêmio Herbert Holzges. Em discussão, ouço o vereador Diego Nazato em discussão. Agora o projeto. Senhor presidente, vereadores, comunidade, principalmente comunidade, quem está nos acompanhando pela televisão. Talvez seja um assunto bastante técnico que a gente está discutindo aqui agora, mas eu quero lembrar para vocês algumas polêmicas que a gente já teve pelo Brasil afora, e com certeza muitos irão se lembrar de um episódio, se eu não me engano, em São Paulo, em que diversos homens nus estavam um atrás do outro no chão, colocando o dedo no orifício um do outro, e aquilo ali se chamava peça artística, provavelmente financiada com recursos públicos. Esse projeto, por mais que tenha alguma discussão aqui de legalidade, constitucionalidade, ele é um recado da força política de Blumenau para a população de que a gente está vendo esse problema e a gente está tentando solucionar esse problema. Tá? Porque quando a gente fala aqui de utilizar os espaços públicos e recurso público de cultura no nosso município para financiar obras artísticas, que nessas artísticas eu coloco muitas aspas aqui, por exemplo, a maiores de 18 anos, significa que a gente está querendo moralizar a política de cultura aqui no nosso município. Significa que a gente está querendo respeitar a vontade da maioria da população. E é por isso que está sendo apreciado pelo plenário. A gente dá oportunidade para toda a população de Blumenau dizer o que ela quer de política cultural quando a gente submete ao plenário da Câmara Municipal. Os 15 vereadores representam todos os quase 400 mil habitantes. E o voto aqui nesse momento é: você quer em Blumenau o teatrinho do homem nu com o dedo no orifício um do outro? Eu não quero. Por isso que eu vou votar a favor desse projeto que o governo encaminhou aqui agora. Ou você quer programação cultural para maiores de 18 anos sendo financiada com recursos públicos aqui no nosso município? Eu não quero. Eu não quero ver o teatro municipal sendo palco para esse tipo de ação aqui no nosso município. E eu vou além. O projeto ele versa sobre mais coisas, ele versa inclusive sobre a composição do Conselho Municipal de Cultura. E aqui eu preciso deixar bem claro,
E agora eu falo para os militantes do PSOL que tem lá dentro do Conselho da Cultura. Vocês não representam a cidade de Blumenau como um todo. Vocês tomaram de assalto a pasta de cultura, mas vocês não representam a cultura de Blumenau como um todo. Eu estou endereçando a minha palavra aqui aos conselheiros militantes filiados ao PSOL. Então agora, em breve, a gente vai ter mais cadeiras que vão trazer mais representatividade nesse conselho para tentar moralizar ele. Então a gente viu muita discussão aqui agora, não, porque inconstitucionalidade... Cara, aos vereadores cabe fazer o juízo político daquilo que a população de Blumenau quer. Ninguém quer teatrinho de homem nu com o dedo no orifício um do outro aqui no Teatro Municipal. Ninguém quer financiar obras para maiores de 18 anos com recursos municipais. E, com certeza, eu vou votar favorável a essa proposta, porque ela tem coerência com aquilo que Blumenau prega. E dizer que, no mandato passado, a gente já viveu uma polêmica em torno disso. A gente viveu, inclusive naquele episódio, o vereador Bruno Cunha foi citado por esses, se eu posso chamar, artistas, chamando assim, cadê aquele vereador que não defende a causa? Ou seja, o espaço que seria para a cultura de toda a população estava sendo alvo de políticas partidárias ou não, estava fazendo alusões a consumo de bebida alcoólica, não só alusão, tinha consumo propriamente dito de bebida alcoólica lá, né? E outras insinuações sobre sexualidade, assim por diante. É isso que a gente não quer ver. E tanto a gente não quer ver, vereadores, que a população cobrou uma posição da Câmara Municipal quanto àquele episódio. Gerou uma crise sem precedentes na Secretaria de Cultura. Eu lamento, inclusive, que a pessoa que estava responsável pela pasta naquela época recebeu essa bomba no colo e não tinha culpa, não merecia ter passado por aquela crise. E, vereador Flávio, quero cumprimentar Vossa Excelência, porque fez muitas discussões, a gente participou de uma comissão aqui agora, e a Câmara de Blumenau vai dar o recado. Nós não queremos esse tipo de teatrinho com recurso público e nos espaços públicos. Eu tenho certeza que a população está do nosso lado. O militante do PSOL, que está lá dentro do Conselho, o projeto vai enfraquecer vocês e eu faço questão. Em discussão, ouço o vereador Bruno Cunha. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores, vereadoras, a toda a comunidade que nos acompanha. Eu quero começar essa minha fala aqui e essa justificativa do meu voto, que será favorável ao projeto, direcionado aos verdadeiros artistas da cidade de Blumenau. Aos verdadeiros artistas da cidade de Blumenau, nessa tarde, a gente está fazendo com a resistência de posições de extrema-esquerda a verdadeira libertação dos verdadeiros artistas dessa cidade. Os artistas que devem estar focados na expressão da arte e da cultura tão importante, que favorece e tanto engrandece o nosso município. Aqueles que estão preocupados com os verdadeiros espetáculos e não estão preocupados em fazer ideologia ou fazer militância. Eu quero, do fundo do meu coração, agradecer as citações e a solidariedade que tiveram aqui, em episódios que eu mesmo não trouxe na tribuna e que foram muito doloridos para mim, mas sei que vários aqui na casa acompanharam e sabem exatamente de como foi cruel o que aconteceu. Por mais que já fiz conversa, porque é do meu perfil, sei que teria a possibilidade de tomar outras medidas, mas eu sou um cara do diálogo. Agora eu quero dizer que a verdadeira vítima do que aconteceu não fui eu. A vítima são os verdadeiros artistas dessa cidade, enquanto a gente não tomar posturas como essa que a gente tem a oportunidade de tomar nesse momento agora. Da gente fazer com que os recursos sejam direcionados, de fato, para os verdadeiros espetáculos culturais e não para situações que envolvem questão de militância. Cada um tem a sua liberdade das suas opiniões políticas, mas em peças, em espetáculos, com recursos públicos, a gente precisa, sobretudo, fortalecer isso. Quero dizer o seguinte, algumas situações que foram faladas não correspondem à realidade, e é preciso que se tenha responsabilidade aqui, ao vir na tribuna e afirmar algumas coisas para a população, como que foi citado em relação aos idosos da Profamília, como já foi aqui explicado que de forma alguma vai ter esse prejuízo. Além disso, quero dizer que muito me assusta, sendo que este projeto, ele prevê, sim, uma maior democratização da cultura. E quero dizer para vocês que a proposta que foi apresentada aqui, que terá meu voto favorável, está aumentando o número dos conselheiros. E é importante, porque isso é um reconhecimento que nós temos que ter as mais diversas expressões artísticas e culturais. E não podemos fazer que a cultura seja reduzida a um grupinho que acha que possa mandar e desmandar em tudo que tem. É preciso, sim, que
que tenha um debate democrático e mais amplo. E é por isso que farei o voto favorável a esse projeto e acho muito importante. E digo para você, inclusive, que já me procurou tantas vezes no gabinete de vários segmentos que muitas vezes são rotulados de forma errada, com alguns pensamentos e preconceitos existentes, e vamos falar a verdade, até com umas falas aqui nessa casa, ao meu ver um pouco equivocadas, porque a gente tem que sim valorizar a cultura da nossa cidade, mas a gente tem que valorizar, sobretudo, os verdadeiros artistas do nosso município. Aqueles que estão focados na arte, focados no espetáculo, e não focados em transformar o espetáculo em situação de militância. E é por isso que eu votarei favorável, e mais uma vez, agradeço, fundo do coração, a sensibilidade que alguns colegas tiveram comigo e de tantas pessoas lá fora que sabem exatamente o quanto eu sofri por algumas questões. Obrigado. Em discussão, vereador Jean Volpato, em discussão o projeto. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, até em restabelecimento à verdade, aqui foi falado sobre uma denúncia de um ex-vereador dessa casa, inclusive o Ministério Público arquivou essa denúncia. Eu recebi aqui, inclusive, um relato da advogada Rosane, que eu faço questão aqui de ler para vocês, que representou o coletivo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é preciso colocar um ponto final em uma narrativa que vem sendo repetida nessa cidade. O projeto cultural Somos Muita foi transformado em instrumento político para justificar a alteração na legislação cultural de Blumenau, e isso é um absurdo. Foi apresentada uma denúncia ao Ministério Público alegando irregularidades, distribuição de bebidas alcoólicas para menores e desvirtuação de projeto cultural. O Ministério Público investigou os fatos, ouviu os envolvidos, analisou documentos, vídeos e informações prestadas pela Prefeitura e pela Secretaria de Cultura. O resultado é conhecido, as acusações não foram comprovadas, o próprio Ministério Público registrou que não foi possível afirmar que havia criança ou adolescente nas situações relatadas, nem comprovar a distribuição de bebida alcoólica, como aqui foi afirmado. Também foi informado ao Ministério Público que o Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Cultura reanalisou a documentação do projeto e não identificou descumprimento das exigências legais. Portanto, é inaceitável que um projeto cultural aprovado em edital público continue sendo usado como exemplo de suposta irregularidade para justificar mudanças que registrem e restringem a liberdade artística e enfraquecem as políticas culturais do município. Não se pode alterar toda uma legislação cultural com base em acusações que não foram comprovadas. Não se pode condenar artistas e produtores culturais por narrativas ideológicas e não se pode construir política pública a partir de boatos, distorções e até mesmo mentiras, fake news. A cultura de Blumenau merece debate sério, baseado em fatos e não em campanhas de desinformação. Esse é o relato, faço questão aqui de trazer da advogada Rosane, porque a gente precisa também restabelecer a verdade. E quero aqui falar que eu ouvi o vereador falar em coerência. E é verdade também que, inclusive, este vereador e outros vereadores aqui estavam em uma manifestação aqui do lado da Câmara de Vereadores, falando uma palavrinha que se chama liberdade. Ora, senhoras e senhores, falam em liberdade e agora vêm aqui para censurar conteúdo cultural. Porque, senhoras e senhores, se eu não quero saber, e eu confesso para vocês que eu mesmo não gosto de algumas atividades culturais, se eu não quero saber de alguma atividade cultural, eu não vou lá, eu não vejo aquela atividade cultural. Se eu não gosto de um programa de TV, senhoras e senhores, eu tenho um controle remoto na minha mão, eu não vou tirar o programa de TV do ar. Se eu não gosto de comer arroz ou feijão, eu não vou tirar da prateleira do mercado o arroz ou feijão, eu apenas não compro arroz e feijão, mas vossas excelências estão querendo censurar sim a cultura e por isso que esse projeto será derrubado
pela justiça. E lamento muito a posição de vossas excelências, inclusive algumas pessoas que tinha aqui como pessoas progressistas, em entrar nesse desvaneio de terraplanismo, desse desvaneio anticultural daqueles que acreditam que a terra é chata, daqueles que acreditam em fake news de todas as ordens, inclusive muitos deles que bebem detergente, estão aqui redigindo política cultural. Olha só o que essa Câmara de Vereadores, que possivelmente será piada nacional por estar aprovando um projeto que restringe, que censura a cultura, e tem que sim ser dado aos nomes aos bois. O que está sendo aprovado aqui é censura à cultura da cidade de Blumenau, censura aos artistas, é atacar as trabalhadoras e trabalhadores da cultura, porque trabalhadores e trabalhadoras da cultura, senhoras e senhores, a cultura gera emprego, a cultura gera renda, a cultura movimenta a economia. Sim, senhoras e senhores, inclusive aquela Lei Rouanet, que vocês vêm sempre aqui difamar, é a Lei Rouanet que financia o Oktoberfest, é a Lei Rouanet, líder do governo, que financiou agora a Festa Itália, é a mesma Lei Rouanet que vocês vêm aqui dizer que é coisa de vagabundo e tudo mais, que vocês bradam sobre a égide da narrativa extremista. Por que, vereador? Se não pode a cultura da extrema esquerda, quer dizer que pode então da extrema direita? Não, aqui nós não estamos falando de ideologia, aqui nós estamos falando de atores culturais, nós não estamos falando aqui em ideologia, nós estamos falando do direito, do trabalho da cultura, e mais do que isso, um direito constitucional, que todas as faixas etárias, idosos, jovens, adolescentes, têm direito à cultura sim, e aqui este vereador vai defender todos os tipos de cultura, e se eu não gosto de alguma atividade de cultura, eu não vou naquela atividade e vou naquele que me agrada, mas não vou censurar a cultura, diferente do que vossas excelências estão fazendo nessa tarde. Em discussão, ouço o vereador Flávio Linhares, por gentileza, se mantém na discussão referente ao projeto. Presidente, eu falo agora em defesa do projeto que nasceu fruto de uma indicação deste vereador, que é a indicação número 3.723, e foi acatada pelo Executivo, e eu exponho aqui os motivos pelos quais fizeram nascer esse projeto. Foi pelos verdadeiros produtores culturais, foi pelos verdadeiros artistas de Blumenau, que eu tive a grata oportunidade de conhecer, quando exerci por 2 vezes a curadoria de 2 exposições culturais aqui em Blumenau, com o nosso saudoso Ivo Hadlich. Naquele momento, senhoras e senhores, eu ouvi relatos de produtores culturais que tiveram os seus projetos negados por uma comissão militante, por uma comissão que só aprova o projeto dos seus, por uma comissão que, inclusive, tenho que verificar como anda a denúncia que eu propus. Tem denúncia contra essa comissão, contra um membro em particular, não é a comissão como um todo. Porque lá tem sim produtores culturais de verdade. Lá sim tem produtores culturais que fazem da cultura muitos projetos sociais que a gente bate palma de pé. Mas infelizmente tem militantes políticos travestidos de produtores culturais, que utilizam dessa ferramenta para fomentar e gerar recurso para o seu projeto ideológico. Projeto ideológico esse que às vezes leva a bandeira de algumas militâncias que dizem fazer parte de um grupo identitário, mas quando vem um seu membro, alguém que se classifica como tal, mas não diz amém para tudo que diz, ele é xingado, ele é hostilizado em praça pública e usado dinheiro público para isso. Isso é um recado que nós vamos dar hoje aprovando esse projeto. Aqui não vai ter mais espaço para militância. É um absurdo ouvir aqui que a gente hostiliza quando o projeto da cultura é utilizado incentivos fiscais da lei tal,
para projetos de extrema esquerda. E aí que eu não entendi, até gostaria que o vereador viesse aqui e explicar. A Festa Itália é de extrema direita? A Oktoberfest é de extrema direita? Isso é uma visão um tanto perigosa. Isso é uma visão um tanto perigosa. E necessita aqui a explicação do que ele quis dizer com isso. Quer fazer um projeto cultural daquilo que tu acha que é cultura, botar o dedo no furico do amiguinho, faça, mas não com recurso público e muito menos no espaço público que não tem controle de entrada. Busque um ambiente propício para isso e busque o meio de financiamento propício para isso que não venha do dinheiro do pagador de imposto de Blumenau. Blumenau vai dar um recado claro para os demais municípios, parar de financiar esses eventos, essas produções culturais que são, na realidade, somente palco para militância política e, de fato, não defendem aquilo que dizem defender. Obrigado. Em discussão, ok. Em votação. Tem mais 4, 5 ainda. Não, tem os projetos da pauta ainda, né? Tem bastante. Tem bastante. Ok. Finalizada a votação, o projeto aprovado e a comissão de redação final. Em justificativa de voto, ouço o vereador Jean Volpato. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedi a palavra aqui porque uma coisa é argumentação, outra coisa é entrar na base da canalice. E aqui eu quero deixar muito bem claro, eu tenho orgulho da Oktoberfest, eu tenho orgulho da Festa Itália, inclusive o Festival Nacional, a cidade, Festival Nacional de Cerveja, é de projeto do Décio Lima, é do nosso projeto que a gente construiu, e em nenhum momento aqui eu falei isso. Eu fiz uma correlação de fala que aqui foi falado de que projetos culturais da extrema direita, da extrema esquerda não podem, e eu não relacionei isso nem com Festa Itália e nem com o Oktoberfest. Então vamos manter o nível do debate, porque aqui a gente faz o debate de argumento. Agora, ilação, mentira, entra no campo da canalice. Então, por favor, vamos respeitar também a correlação de argumentação. Ok, finalizado a justificativa, só antes de dar sequência ao próximo projeto, referente ao ofício apresentado aqui, o requerimento pela ordem do vereador Jean Volpato, ofício recebido está comunicando a instauração de uma notícia de fato. Não há qualquer decisão judicial determinando a suspensão da votação. Ademais, o plenário aprovou a inclusão do projeto na ordem do dia. Não, lá o senhor falou que eu tinha que acatar o que foi encaminhado. Dando sequência, em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar 2.542, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar 856, de 26 de abril de 2012, e a lei complementar 1705, de 8 de maio de 2026, para dispor sobre a destinação dos saldos residuais não reclamados dos cartões de consumo utilizados nos eventos públicos municipais que especifica, bem como adequar a composição do Conselho Municipal de Turismo. Contudo, em discussão, vereador Jean Volpato, me parece que sua assessoria comunicou que o senhor teria que se ausentar devido ao falecimento do... O senhor fica livre para se ausentar da sessão. Agora sim, em discussão. Presidente e colegas vereadores, só pedir o voto favorável nesse projeto, em decorrência da extinção da Fundação Promotora de Exposições de Blumenau, a PROEB, e em função disso, tem a incompatibilidade
de se direcionar os recursos que sobram nos cartões de consumo da nossa Oktoberfest, da nossa Sommerfest, e que agora, com esse projeto que votaremos a seguir, que eu conto com o apoio de todos, esses recursos serão encaminhados para o Fundo Municipal do Turismo. Importante salientar que, com esse projeto aprovado, não se mexe no 1% da arrecadação bruta da venda de bebidas alcoólicas, que se mantém destinado ao FREMAD, que é o Fundo Municipal de Ações sobre Drogas. Então, por isso, peço o voto favorável de todos. Obrigado. Em votação. Ok, aprovado, e a comissão de redação final. Em segunda discussão e votação, a emenda número 1 ao projeto de lei complementar 2.545, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar 1.620, de 7 de julho de 2025, para extinguir as secretarias municipais de gestão governamental, SEG, e a de trânsito e transporte, SMTT, e criar em substituição as secretarias municipais de segurança pública, SSP, e de mobilidade urbana, e da outras providências. Em discussão, a emenda do vereador Alexandre Matias. Em votação. Ok, emenda aprovada e incorporada ao projeto. Em segunda discussão e votação, a emenda número 2 ao projeto de lei complementar 2.545, de autoria do Poder Executivo, emenda do vereador Alexandre Matias. Em discussão, em votação. Prontinho, guarda municipal armada aqui, ó. Prontinho o projeto. Ok, emenda aprovada e incorporada ao projeto. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar 2.545, de autoria do Poder Executivo. Em discussão? Eu também iria discutir também. Ouço primeiro o vereador Bruno In, em discussão. Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, tanto aqui quanto nas redes sociais. Primeira questão aqui, e até endereçar a mensagem ao líder do governo, vereador Alexandre Matias, com relação ao tempo para apreciar a matéria. A gente recebeu na terça-feira, à tarde, né, estamos hoje na quinta,
questão aí de 48 horas, eu acho que se a gente tivesse mais tempo, poderia contribuir de forma melhor com o projeto. Porque muitas vezes um projeto importante desse, a gente quer levar com pessoas de confiança, conversar com pessoas que estão, às vezes, fora aqui da Câmara, mas podem contribuir com um projeto melhor. A gente envia o projeto WhatsApp, né, para receber um retorno, receber um parecer de outras pessoas, não só do gabinete, mas com pouco tempo, no meio da semana, 48 horas, um projeto complexo, acaba a gente não conseguindo fazer emendas, não dando tempo de trazer ideias e conversar. Até porque foi um projeto que, pelo menos comigo, não foi conversado, ninguém do Executivo conversou, talvez com a base, talvez tenha sido construído, mas deixamos de poder contribuir. Acho que o projeto é válido, há uma promessa ali também de campanha. Meu voto será favorável ao projeto, que entendo que é melhor votar sim do que não, mas ele poderia ser melhor ainda se tempo hábil tivesse aqui para a gente estudar ele melhor, inclusive com pessoas fora do gabinete. A gente tem muita gente qualificada dentro do partido, ou pessoas que nem estão dentro do partido, mas a gente tem contato, advogados, pessoas com experiência nos setores que estão envolvidos e gostariam de contribuir se tempo tivesse. Mas em 48 horas fica complicado de fazer melhor juízo e trazer emendas aqui para apreciação dos vereadores. Obrigado. Em discussão, ouço o vereador Gilson de Souza. Senhores vereadores, eu até vou dar um voto de confiança nesse projeto, até porque eu jamais vou votar contra a mais segurança. Eu quero mais segurança. E é por isso que eu luto tanto para que nós tenhamos aí vigilantes, sejam eles armados, enfim, mas vigilantes com capacidade dentro das nossas unidades escolares. E essa secretaria, da forma como ela foi feita, eu entendo que foi feita para ter uma resposta rápida, por causa de uma comunicação não muito assertiva por parte deste governo. Esse projeto ele é um Frankenstein, ele é uma loucura, enfim, que depois vocês vão perceber. Eu cansei de avisar esse governo e de ajudar muitas vezes, quando vinham projetos para cá, e várias vezes eu peguei erros do projeto, a minha equipe é muito estudiosa, e tentava ajudar e corrigia. A gente acabava além de não levar os créditos por ajudar o governo em corrigindo alguns projetos que vinham para cá de forma errada, a gente ainda é tratado como uma oposição por oposição, coisa que não é o meu objetivo. Eu não faço oposição por oposição, eu faço oposição para querer o melhor para a cidade. Então aqui já vou dar uma dica aqui, eu não avisei antes, estou avisando agora. Por exemplo, do governo, tem que tomar cuidado, porque quando fala da lei da área azul que estava na SMT, ela ficou num limbo. Ela não foi incluída em nenhum, e daqui a pouco vai ter, e como esse projeto foi feito muito às pressas, vai ter que ser remendado. Uma das situações que a gente já viu aqui é com certeza a lei da área azul que ficou num limbo, não está aqui nesse projeto. E aí nós temos aqui, de outra coisa, como esse governo se comunica muito mal, tem que deixar claro para a população lá fora que esse projeto não está criando a Guarda Armada. Esse projeto está apenas incluindo e atribuindo a função de quando a Guarda Armada for criada, quem vai coordenar é a SSP, que é de segurança. Deixar bem claro, porque senão as pessoas, como esse governo se comunica e vende muito mal, é capaz de vender lá fora que aqui é um projeto que está sendo já vendido do projeto da Guarda Armada, que não é outra coisa separadamente, apenas está criando essa atribuição. Então, aqui ficou várias competências de trânsito, ficou cruzada com a SMTT, com a CEMOB, que é a mobilidade urbana, tanto que agora eu já vi que fizeram umas emendas aí para fazer algumas correções, e vão ter mais emendas para corrigir, porque, como eu disse, foi uma resposta rápida para a situação toda que ocorreu com relação às retiradas da vigilância armada. E aqui, de novo, essa secretaria aqui pode fazer o que fizer, pode fazer o que quiser. Eu já liguei para o Vargas e conversei com ele, e quero conversar pessoalmente. Ele pode fazer, Cristiano Loureiro, e a senhora como presidente da Comissão de Segurança Escolar, pode fazer a secretaria, pode unir todas as forças de segurança, pode tentar, não vão conseguir dar frente à vazão da insegurança que os pais vão ter com relação à retirada dos guardas, da vigilância armada. Então, a gente vão ser alguns problemas administrativos que vão ser corrigidos, espero que esse governo corrija. Mas o que nós queremos mesmo é realmente saber o que vai trazer de novo para dar a segurança para as nossas crianças e para os pais. É isso que nós queremos saber. Criação da secretaria, prefeito, com todo respeito, o senhor pode criar a secretaria para fazer o que quiser e eu depois vou mostrar para você. Não vai dar vazão. O que vai dar vazão é que nós precisamos lá, na hora de eu entregar a minha filha, entregar os nossos filhos lá, que nós tenhamos alguém preparado e qualificado para atender. Porque, com todo respeito, policial militar não vai
ter força e não vai ter efetivo suficiente, nem a Polícia Civil, mal eles têm efetivo para dar conta do trabalho normal, quem dirá para dar conta ostensivamente e diretamente dentro das nossas, dentro dos nossos educandários. A Guarda Armada que vai ser criada, com todo respeito, eu ainda tenho minhas dúvidas, que o prefeito quer criar, isso vai levar tempo, se fosse rápido, criava já no início do governo dele, eu criava agora, isso vai levar lá para frente e eu ainda nem sei se vai acontecer. Os investimentos em tecnologia, senhores, por isso que é bom ter aqui, e até a gente estava conversando na semana passada, na terça-feira, aliás, que a gente fala aqui fica gravado, é bom que fica gravado mesmo. E aqui o vereador Alexandre Matias, que é líder do governo, já foi secretário de Educação, sabe que não vai ser tão rápido e tão fácil a questão do muramento. Se fosse, já teria sido feito quando ele foi líder do governo, quando ele foi secretário de Educação na gestão passada. Não é tão simples, nós temos vários educandários na nossa cidade, e nós temos vários problemas. A questão de tecnologia, de colocar câmeras, de colocar isso, também não vai ser tão rápido. Requer um recurso, um investimento muito alto e a resposta não vai ser tão rápida. Então, com todo respeito, criaram a secretaria para criar ali, para dar uma resposta mais rápida. O que eu espero, de novo, e cobro aqui da vereadora Cristina Loureiro, cobro aqui dos vereadores, é um posicionamento firme e forte com esse governo, e os pais não vão perdoar ninguém aqui, se não for para ter um vigilante qualificado dentro das nossas unidades escolares, que o prefeito até agora não disse nada, ele não veio a público para falar, ele falou da secretaria, ele falou do secretário, ele falou de investimento aqui, ele falou de coisas futuras, mas eu quero saber se a partir do dia 29, lá na segunda-feira, após o dia 26, que é na sexta, quando não vai ter mais a vigilância armada, quem vai estar lá para garantir a segurança dos nossos filhos? É isso que nós queremos saber. Em discussão, vou repassar os trabalhos ao vereador Diego Nazato para que eu possa usar a tribuna. Com a palavra, vereador Ito. Vereador Diego Nazato, presidente, ora conduz a Casa Legislativa, demais vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, eu quero aqui contribuir. Eu, desde 2017, essa apostila aqui, senhor presidente, aqui a criação da Guarda Municipal Armada, pronta desde 2017, protocolei naquela ocasião, isso foi analisado, discutido com a Guarda Municipal de Itajaí, Balneário Camboriú, para que o prefeito, na época, o prefeito desse sequência, entregamos esse protocolo na mão do prefeito, infelizmente ficou na gaveta, insistimos novamente com o prefeito Mário, que era vice do anterior, e infelizmente também não progrediu, ficou na gaveta mais uma vez. Eu acho que, de repente, da possibilidade de ter vindo da criação de um vereador, para não dar aplausos para o vereador ou algo parecido. Mas esse projeto que eu elaborei com a minha assessoria naquela época é um projeto bem vasto, detalhado, vereador Alexandre Matias. Aqui mostra a realidade dos fatos, a realidade da legalidade, do que realmente poderá ser implantado, do que pode ser realmente colocado junto com a Secretaria de Segurança Pública, a criação da Guarda Municipal Armada. Eu quero repassar aqui, vereador Matias, ao senhor, como líder do governo, e pedir encarecidamente ao senhor que leve esse projeto de lei complementar ao governo municipal, para que ele possa, de repente, nesse período da criação, depois vai ter as adaptações, os decretos, a gente sabe que vai vir uma lei mais vasta do Executivo, que ele possa avaliar e analisar se aquilo não tem um conteúdo que possa acrescentar e melhorar essa criação da Secretaria de Segurança Pública e da Guarda Municipal Armada. Entendo que agora teremos o período de férias dos alunos, sabemos que vão alguns dias, talvez a gente vai ter um pouco menos de crítica referente ao que a população está querendo, prevendo lá na frente, para dar segurança para as crianças, mas eu peço aqui encarecidamente, vou votar favorável com certeza, se pudesse votar, evidente, se porventura desse empate, mas quero que o senhor leve em mãos esse projeto de lei complementar para tentar auxiliar o governo, para dar um suporte para o governo, porque a gente sabe que tem técnicos até bem preparados, mas como veio às pressas esse projeto,
eu acho que tem condições, sim, de implementar também esse projeto de lei complementar e ajudar a elaborar um grande projeto para que a gente possa realmente marcar na história de Santa Catarina uma guarda municipal armada, uma guarda realmente qualificada, porque não adianta fazer uma guarda, botar servidores, botar funcionários despreparados na rua, achando que a guarda é para dar-lhe porrada, para levantar porrete, puxar arma ou coisa parecida. Então, precisamos, sim, qualificar esses profissionais para que a população seja bem resguardada e dê segurança para a população, principalmente nesse período agora da saída dos vigilantes em frente aos colégios. Vou votar, se pudesse votar, votaria favorável. Então, entregue em sua mão para que eu possa dar sequência e reforçar esse projeto. Obrigado, vereador. Ainda estamos em discussão. Com a palavra, o líder do governo. Senhores e senhoras vereadores, eu venho aqui pedir o voto e o apoio de cada um dos nobres colegas na aprovação desse projeto que cria a Secretaria Municipal de Segurança Pública, que cria a Secretaria de Mobilidade Urbana e que extingue a Secretaria de Gestão Governamental e a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Lembrando que as duas novas secretarias, que a partir da aprovação do projeto serão criadas, não terão impacto financeiro nenhum para o Poder Público Municipal, já que nesse momento está sendo feita a substituição de uma secretaria pela outra. Vereador Bruno Win, importante dizer de que a celeridade na tramitação do projeto, nesse caso específico, foi necessário, em função dos acontecimentos recentes, com o anúncio do fim do contrato com a empresa Orcali para o serviço de vigilância armada dentro dos nossos educandários e também atendendo um plano de governo aprovado pelas urnas em primeiro turno do nosso município, com a eleição do prefeito Egídio, onde lá naquele plano de governo constava de que durante o seu mandato seria criada a segurança, melhor dizendo, a Secretaria de Segurança Pública, e esse é um primeiro passo, colegas vereadores. Esse é um início para que futuramente possa, nosso presidente vereadorito, ser construída, então, a Guarda Municipal Armada aqui no nosso município, uma ação também dentro do plano de governo do prefeito Egídio, da vice-prefeita Maria Regina, e que me lembro bem, vereadorito, lá em 2017, no nosso primeiro ano de mandato aqui na Casa Legislativa, no nosso primeiro mandato, quando Vossa Excelência já falava a respeito da Guarda Municipal Armada. Senhores, peço o voto favorável. O secretário Alexandre de Vargas, mesmo ainda sem a criação burocrática da secretaria, já vem se debruçando sobre os assuntos pertinentes à nova secretaria. E, então, por esse motivo, voto e peço o voto favorável dos senhores vereadores. Em votação. Vereador Egídio, seu voto para finalizar a votação. Ok. Aprovado. Em a comissão de redação final, registrando o voto sim do vereador Egídio Becausa. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar 9.498, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a concessão de auxílio financeiro às entidades que menciona e dá outras providências. Em discussão, em votação.
Ah, Aprovar. Não, ele pediu para deixar. Porque, a não ser, aprovado e a comissão de redação final. não sei se vão votar contrário, não. Votar contrário? Daí talvez. Bom, faz diferença, né? Se ele está aqui ou não, né? Ele pediu para deixar, né? Falou para o senhor, né? Ele falou. Reunião ordinária de 18, dando sequência à matéria da ordem do dia, consulta o plenário para a votação englobada das redações finais do projeto de lei 9.211, 9.495 e 9.504. Favoráveis pelos como estão, os contrários se manifestem em votação englobada. Redações finais. Ok, ouço pela ordem o vereador Alexandre Matias. Presidente, pela ordem e levando em conta que o vereador Jean é autor de alguns projetos que estão na pauta, eu solicitaria que fossem retirados da ordem do dia para que fossem votados na presença do vereador Jean. Ok, consulta o plenário para a retirada da inclusão da ordem do dia, os projetos da ordem do vereador Jean Volpato, que estão constantes na pauta, constando na pauta, os favoráveis pelas questões, contrários manifestem, ok? Retirado da ordem do dia. Projeto 9.312, com a emenda, e a emenda número 2 também, 9.312, que, dando sequência, agora o projeto. A última votação, redações finais aprovadas e a sanção do Executivo. Em única discussão e votação, a sessão do plenário ao programa Vereador Mirim, para a realização das atividades do segundo semestre de 2026. Em discussão, em votação. Sessão do plenário. Ok, aprovado e comunique-se a coordenação do programa Vereador Mirim. Em segunda discussão e votação, a emenda número 1 ao projeto de lei 9.492, de autoria do vereador Bruno Cunha, que institui, no âmbito da política municipal de acessibilidade e inclusão digital nos serviços públicos, diretrizes para a promoção da acessibilidade comunicacional às pessoas com deficiência visual na administração pública municipal. Emenda para sanar vício conforme parecer jurídico. Ok, esse foi retirado da pauta, 9.492. Então, o projeto ficará para a próxima sessão. Dando sequência na tarde de hoje. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 9.510, de autoria do vereador Jovino Cardoso Neto, que institui o programa Creche para Idosos no município de Blumenau. Em discussão, ouço o vereador Jovino Cardoso Neto em discussão. Alguém quer discutir antes do autor? Ok. Só o autor.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade, meus cumprimentos. Projeto de lei de minha autoria 9.510, fica instituído o programa Creche para Idosos no município de Blumenau, com o intuito de assegurar às pessoas idosas que possuam algum grau de dependência de cuidados de terceiros durante o dia, atendimento especializado, cuidados, convivência, realização de atividades. Senhor presidente, imagine, senhores vereadores, comunidade, você contribuir uma vida toda, um esforço de dedicação a construir a história, seja do nosso município, seja do Estado, seja da União, estender a mão para todos, contribuir com a família, contribuir com empresas, contribuir com o enriquecimento, com a valorização da nossa gente. Aí chega na terceira idade, os poderes, senhores vereadores, seja legislativo, executivo, fazem isso, cruzam os braços. Ou, de outra forma, viram as costas para quem contribuiu, para quem construiu a nossa história, o nosso passado, que teve e continua tendo, enquanto vive, uma participação forte na nossa sociedade, continua tendo ações que deliberam o crescimento, a valorização, o enriquecimento da nossa gente. E não podemos deixar isso passar de uma forma sem dar atenção. Acredito que todas as atribuições de quem está ou não no momento de aposentadoria ou está, de alguma forma, sendo beneficiado pelas questões que a Constituição delibera favorável, tem a sua remuneração e muitas vezes não tem condições de viabilizar um atendimento em uma casa de repouso, que é em média de 5 a 6 ou 7 mil reais, depende do grau que se encontra a pessoa idosa. É quase impossível. E aí, vereador João Vale, inviabiliza muitas vezes a família paterna, materna, ou que seja os filhos, os netos, que estão contribuindo com o Estado, com a União, com o município, trabalhando o dia todo, e não tem muitas vezes aonde deixar aquele que foi o herói no passado e é o herói ainda hoje. Então fica aqui a minha solicitação, meu pedido aos senhores vereadores, que possam votar favorável a esse projeto, e sem dúvida terei uma conversa juntamente com o Executivo, para que nós possamos ter a aprovação desse projeto, que possa viabilizar qualidade de vida, respeito a quem tanto contribuiu com a nossa gente e com o nosso povo. E deixo um alerta para todos nós, é um piscar de olhos. A melhor idade chega para todo mundo muito rápido, a vida passa muito rápido. Então, é hora de nós estendermos as mãos e dar uma atenção a quem está realmente precisando, em especial esse programa Creche para Idosos. Obrigado. Em votação. Existindo o voto sim do vereador Flávio José Linhares, aprovado, e a comissão de redação final. Justificativa de voto, ouço a vereadora Cristiane Loureira.
Boa noite, vereador. Eu votei favorável porque a causa do idoso é a minha bandeira. Entretanto, eu dei a sugestão aqui para mudar o nome, né, para não ser o nome creche do idoso, porque acaba infantilizando, né, os idosos, eles não gostam. Inclusive, quando eu era secretária da família, a própria Damares, na época, falava que a gente não poderia e nem deveria usar esse termo. Então, rever isso. A ideia ela é bem importante, inclusive, eu também já entrei com indicação nesse sentido, e até então ia se chamar Centro-Dia, né? Então, sugestões que o governo está vendo viabilidade. Hoje já existe algumas vagas dentro das casas de repouso, como o Asilo São Simeão, né? Mas, com certeza, a população está envelhecendo e precisa expandir muito mais nesse sentido. E tem várias famílias que gostariam realmente de que os seus familiares ficassem por um período e à noite pudesse retornar ao lar. Então, a proposta ela é interessante, só sugerir mesmo a questão do nome. Obrigada. Ok, justificativa de voto sanada. Vamos dar sequência. Em segunda discussão e votação, projeto de resolução 660, de autoria da mesa diretora, que constitui comissão legislativa temporária especial de discussão sobre a políticas públicas de saúde mental. Em discussão. Em votação. Ok, aprovado. E a comissão de redação final. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo 1605, de autoria da mesa diretora, que altera dispositivo do decreto legislativo 382, de 23 de agosto de 1999, que institui o programa Vereador Mirim para autorizar a participação de vereadores Mirim suplentes em visitas institucionais e viagens. Em discussão. Em votação. Ok, aprovado. E editoria legislativa para as providências. Requerimentos. Desculpa. Aprovado e a comissão de redação final. Requerimentos. Consulta plenária para a votação englobada dos requerimentos constantes da ordem do dia. Os favoráveis com as questões contrárias se manifestem. Ok, em votação englobada dos requerimentos constantes da ordem do dia. Ok, requerimentos aprovados e a editoria legislativa para as providências. Moções. Consulta plenária para moções englobadas constantes da ordem do dia. Não chegou aqui para mim separado nada. Quer discutir? Qual o requerimento? Ok, houve uma falha no encaminhamento, mas do requerimento do vereador Gilson 12.
1263. Em discussão, requerimento 1263. Senhores vereadores, é importante esse requerimento, porque chegou diversos relatos da comunidade ali do ESF Norberto Sprung, no bairro Fidelis, que após o deslocamento provisório dos usuários para a estrutura do ESF Ângelo de Caetano, nós estamos tendo vários problemas, né? Entre eles, os principais problemas apontados pela comunidade é o espaço físico reduzido, falta de local adequado para esperas, inclusive tem fotos deles estão esperando para o lado de fora, ou seja, fazendo com que as pessoas tenham que esperar para o lado de fora, ficando mais difícil ainda em dias de chuva, senhores. Então, a dificuldade de triagem, possível ausência de medicamento no local, banheiros insuficientes, a instabilidade de internet do sistema, a situação estaria prejudicando o encaminhamento do atendimento. Isso, inclusive, nós já tínhamos avisado, porque antes de ir para lá, nós já tínhamos feito um requerimento, cobrando da Secretaria um planejamento melhor para receber esse espaço, ou já que era provisoriamente, acharam um espaço mais próximo ali ao ESF Norberto Sprung, para que pudesse atender essa população. Então, a nossa cobrança tem como objetivo garantir, primeiro, a transparência, o planejamento, respeito aos usuários do SUS do bairro do Fidelis, evitando com que a comunidade fique desassistida durante esse período de transição da unidade. E aí nós temos vários questionamentos, senhores. Peço aqui o líder do governo, inclusive, que faça esse levantamento, porque a gente precisa agilizar o mais rápido possível essa obra, porque a população que ali está realmente não pode ficar esperando, já que é transitório, que seja rápida essa obra, para que realmente a população não fique desassistida. E agora, nesse período, que se repense, que se planeje melhor, o que não dá para deixar a população sendo atendida daquela forma que realmente não é adequada. Então, eu peço aqui, senhores vereadores, para que a gente realmente possa cobrar da Secretaria de Saúde um planejamento melhor para esta comunidade do Fidelis, para essa comunidade do ESF Norberto Sprung. Ok, em votação. Ok, aprovado e a diretoria para as providências. Moções. Consulta plenária para votações englobadas, as moções englobadas nas moções constantes da ordem do dia. Votação englobada das moções constantes na ordem do dia. Os favoráveis pela questão, os contrários se manifestem. Ok. Em votação englobada das moções. Tem a edição final? Diego, tem a redação final. Ok, aprovado e a diretoria para as providências. Senhores vereadores, convoco para uma reunião extraordinária para a votação das redações finais dos projetos de lei 2.541, 2.542, 2.545 e PL 9.498. Os favoráveis pela comissão, os contrários se manifestem. E também eu consulto os senhores vereadores para a transferência dos pronunciamentos para a reunião extraordinária. Nesse caso, nada mais a tratar. Eu encerro a presente reunião ordinária e já solicito a abertura de uma sessão extraordinária. Ok. Vamos entrar aqui para...
Ok, entrou em votação. Tá. Abra a presente sessão extraordinária e solicito os senhores vereadores que acessem de votação para confirmar a presença em plenário. Consulto o plenário para votação englobada das redações finais dos projetos de lei 2541, 2542, 2545 e o PL 9498. Votação englobada. João, vale o seu voto, por gentileza. Redações finais aprovada e a sanção do Executivo. Senhores vereadores, devido ao adiantamento da hora, vou fazer uma consulta aqui se vamos abdicar da fala na tarde de hoje. Todo mundo de acordo? De acordo. Então, encerrada a fala na tarde de hoje. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, realizar-se no dia 23 de junho de 2026, terça-feira, às 15 horas, neste plenário. Boa tarde a todos.